Vamos lá, uma das principais ativistas do movimento Me Too, de combate ao assédio sexual contra a mulher, Asia Argento, vou chamar assim porque ela é de origem italiana, Paulinha, está sendo investigada pela polícia de Los Angeles. O motivo, Paulinha, é o acordo que a atriz e diretora fez com um jovem que disse ter sido abusado por ela. Que história, hein? Quando normalmente os papéis, né, são inversos aí, né? Mas agora, como temos uma mulher, né, assediando um menino, um jovem, é uma novidade pra gente nesse diálogo que a gente vem travando aqui de tempos, a partir, inclusive, do surgimento desse movimento Me Too, né, Paulinha? E a Asia Argento, ela foi uma das primeiras denunciantes do Harvey Weinstein, inclusive em maio desse ano. Ela fez um discurso em Cannes, dizendo que ali era o campo de caça do Weinstein, que lá ela foi estuprada quando tinha 21 anos, em 97. Então, realmente, ela estava bastante à frente do movimento. E essa denúncia e desse acordo que ela teria feito, e ao que indica fez mesmo, né, com esse garoto, o Jimmy Bennett, hoje com 22, na época com 17, foi exposto pelo New York Times. O New York Times recebeu toda essa documentação por um e-mail anônimo que mostra a troca de mensagens entre os advogados de ambas as partes para fazer esse acordo. Quer dizer, não houve uma denúncia na polícia. Uma abafada. Abafou-se o caso. E nessa documentação toda, além da troca de mensagens entre os advogados e tal, tem a descrição do que teria acontecido em 2013 num hotel na Califórnia. Então, o que é que aconteceu? Esse menino de 17 anos, um ator que participou de um filme com a Asia Argento, ele interpretou o filho dela nessa produção. Ela tinha 37, ele 17. Então, ele teria ido ao hotel que ela estava com um acompanhante. E aí, ela pediu para esse acompanhante sair do quarto em que eles estavam. Eles ficaram sozinhos. Ela teria mostrado umas cartas que ela teria escrito para ele ali. Beijado o menino, oferecido álcool também para ele. Performado sexo oral, eles teriam transado, almoçado, e aí quando esse menino foi voltando para casa, teria se ressentido com aquela situação, teria se sentido confuso, enojado com o que aconteceu, e daí então essa vontade de talvez denunciá-la, né? Na Califórnia não pode-se ter sexo com um jovem menor de 18 anos. E aí por isso dessa conversa aí entre os advogados e a elaboração de um abafa o caso, digamos assim, né? Pagamento de $380 mil para esse garoto, para que ele não falasse mais sobre isso. E esse acordo foi firmado pouco antes de vir à tona essas denúncias do Harvey Weinstein. Então foi um acordo relativamente recente, que aconteceu no ano passado. E isso expôs a Asia Argento, ela ainda não falou sobre isso, o New York Times procurou ela, advogados, etc. Ela ainda não falou sobre isso. Quem já falou sobre isso foi o advogado do Harvey Weinstein, que chamou ela de hipócrita, porque na real ela está sendo acusada da mesma coisa que ela acusa o Harvey Weinstein. A Rosie McGowan, que é atriz que era parceira, inclusive, da Asia Argento nas denúncias, porque ela também foi abusada pelo Harvey Weinstein, parece que se afastou da atriz, pelo que disseram. E a única pessoa que veio à frente na defesa foi a Rosanna Arquette, atriz, que disse o seguinte, ela foi respondendo para pessoas no Twitter, e numa dessas respostas ela disse assim: conheço muitos sobreviventes de estupro e trauma que externalizam isso sexualmente. As feridas que eles carregam são profundas. Eu rezo por eles. A hora que saiu essa história de James Bennett é suspeita. Asia ainda foi estuprada por Harvey Weinstein. Então, meio querendo dizer que é estranha a exposição dessa história, como se fosse uma possibilidade de uma jogada do Harvey Weinstein para descreditar uma das suas principais denunciantes. Vamos ser sinceros aqui. Deixa eu passar a bola para vocês, que é a seguinte pergunta, assim, jogar aí. A nossa sociedade machista é capaz de subverter, até nesse caso, e achar que, como é com o menino, a mulher com o menino, tipo, ok, beleza, é aceitável. Pra mim não é questão do sexo, Edgar. Mas não é questão do sexo dos envolvidos. Vamos dizer, o Weinstein era alguém que chantageava mulheres, que estuprava, que fazia a carreira delas depender de favores sexuais, ou seja, um monstro pelo predador. Poder que ele tinha.
O caso que foi descrito aqui, ela seduziu um jovem, pô. Elas tiveram sexo consensual com um jovem. Pode até ser contra a lei na Califórnia, isso tem que ser visto, mas não tem nenhuma comparação entre o que é de fato um abuso sexual e um estupro e um caso desse, de sedução entre uma pessoa que é maior de idade e outra uma que é maior e outra que é menor, sabe? No fundo, isso é um resultado dessa histeria feminista que se criou inicialmente para proteger a mulher. Ah, ela transou e ficou arrependida, então ficou confusa e vamos acusar. Agora inverteu os papéis, o gênero das pessoas aí, mas é a mesma coisa. É absurdo que esse caso esteja sendo usado para dizer que ela é hipócrita. Ela transou com um jovem, pessoal, isso acontece. Podemos discordar moralmente disso, talvez legalmente tenha um problema por causa das leis do lugar, mas ela não estuprou ninguém, ela não chantageou ninguém. O que ela fez não se compara nem um pouco com o que um cara como o Weinstein estava fazendo. E não tem a ver com o sexo desenvolvido. Se fosse uma mulher e um homem, é a mesma coisa. Você comparou com... o caso já por si comparado na nota da Paulinha com o do Harvey Weinstein, mas ela não exerceu uma posição de poder em frente ao menino menor de idade ainda, iniciante na carreira de ator? Não, ela não, tudo indica, ela não forçou ele fisicamente, ela não chantageou ele moralmente ou profissionalmente. Mas peraí, o relato diz que ela deu álcool pro menino. Mas ela forçou ele a tomar álcool? Menino de 17 anos não bebe? O Harvey Weinstein forçou a entrar no hotel? Forçou porque ele dizia o seguinte, olha, a sua carreira depende de você fazer um favor sexual pra mim. E quando isso tá em jogo, daí sim. Agora, no caso dela, não, chamou o menino, conversou, mostrou umas cartas, tomaram uma bebidinha e deu em cima dele. Ele poderia ter rejeitado também, acontece. Agora, não teve aí estupro, né? É ridículo compararem as coisas. Por uma questão moralista, e que antes o moralismo viria de uma coisa mais cristã, conservadora, anti-sexo. Hoje em dia ele vem dessa ideia que o feminismo trouxe aqui, de que, nossa, se tem qualquer desigualdade entre os dois, então o sexo é um pecado que não pode acontecer de jeito nenhum. Isso é uma hipocrisia total. Claro que eu vou falar, tô doido pra comentar essa nota. O negócio é o seguinte, tudo depende do ponto de vista, porque se fosse o contrário, se fosse ela uma menina de 17 anos e ele um cara de 40, todo mundo ia falar, tá vendo? O cara usou da força, eu não veria problema nenhum. Usou não sei o quê, pra fazer ela tomar álcool e tal. Eu vejo problema pela questão que é o seguinte, o menino tem 17 anos, ela tem o quê? 37? Pô, eu tenho 31, jamais eu sairia com uma menina de 17 anos. Você fala, pô, não faz sentido, você já é um velho, cara, com uma menina de 17. Mas até aí não é nenhum problema aqui no Brasil, por exemplo, lá é contra a lei e tal. Mas vamos colocar as coisas com coerência, como eu sempre falei. Nesse caso, eu acho essa história muito estranha. Por quê? O menino tava no quarto de hotel, aí tiraram uma terceira pessoa, o menino ficou lá. Ficou ela almoçaram mostrou juntos umas depois? Cartas, deu álcool, e aí ele foi pra casa e falou, pô, que horror. Pelo amor de Deus, vamos sem mimimi. Não tem essa. O cara quis também. Não vem querer agora forçar a barra com a mulher. Eu acho que não tem nada de absurdo nessa história, porque um cara de 17 anos já não é um boi, mas já é um garrote. O cara já tem como se defender e tal. Vai ficar falando que ela me deu álcool, eu nem percebi o que estava acontecendo. Percebeu sim. Juntos no dia seguinte, né? Vem me dizer que foi estuprada. Porque é absurdo. Agora, que nem a história do Seal. É só colocar no Google, Morning Show Seal. Quando uma menina acusou o Seal de ter atacado ela, só que a menina tava na casa dele, parece que ele já tinha passado uma cantada na cozinha, depois ela foi pro sofá, falou, calma, o que tá acontecendo? Eu gosto de contestar essas histórias quando eu vejo coisa estranha. Eu acho que esse menino não é vítima coisa nenhuma, minha opinião. Só que também, aí eu vejo hipocrisia na história inteira, porque se ficar provado mesmo que essa menina fez isso, essa mulher fez isso e tal, e ela veio me assediar a bandeira contra o Harvey Weinstein, tá bom, uma coisa não tem nada a ver com a outra, só que se você tem teto de vidro, você não vai ficar apontando o dedo pros outros. E outra coisa que eu vejo muito estranha, eu vejo uma coisa que chama atenção, esse fato chama a atenção que, quando surge fumaça, você primeiro tem que investigar. Senão, então, já parte do pressuposto que tem que acabar com a carreira dessa mulher, como ela fez para acabar com a carreira do Harvey Weinstein, como se faz para acabar com a carreira do Woody Allen, como se faz para acabar... Surge uma denúncia, acaba com a carreira. Eu acho que o maior risco que tem é fazer igual o Caio tá fazendo, colocar tudo no mesmo... Então, mas não é na mesma caixa. Não, tem muita diferença e o Joel colocou aqui as diferenças. Eu acho que existe diferença. Porque você já olha do ponto de vista da vítima. Não, se o cara cometeu um crime, existe diferença entre o que aconteceu com o Harvey Weinstein e esse caso. Eu acho que, por exemplo, aquele caso do Ansari, aquele indiano que faz várias séries muito legais, Master of None, é um cara que também, por exemplo, foi acusado por uma menina que saiu com ele, foi na casa dele, teve um encontro com ele, ela depois se disse arrependida e se sentiu sexo oral 3 vezes e depois acusou, né? Então, por exemplo, isso é o quê? Você teve um mau date, não deu certo, sei lá, você
preferia não ter transado com aquela pessoa, foi um date que deu errado. É diferente Tá. de uma situação de assédio, é diferente. O que aconteceu com o Harvey Weinstein, Caio, você não pode jogar todo mundo na mesma bacia. E esse é o risco, Perfeito. por exemplo, que a ex-agente, se ela fez isso, ela tá errada. Mas Agora, aí- ela não deixa de ter sido estuprada e coagida pelo Harvey Weinstein. A gente não pode Aí ela carrega um excluir. trauma e dá direito pra ela Não, sair não dá estupro pros direito outros. para ela fazer nada. Mas Agora, eu ela queria ver não se tem um discurso deixa. de ódio, como você vai pra cima de um homem, pra cima dela. Tá vendo? Vagabundo. Acho que eu sou o único aqui que não vê problema moral nisso que aconteceu entre os dois aí. Parece ter sido Não, totalmente mas se existe consensual. um problema As na lei, pessoas ela vai ter que transam. responder por isso, o tá problema bom. dela. Mas o as que eu tô pessoas querendo dizer. transam, as pessoas transam, daí uma delas As pessoas fica fazem arrependida, amor. Isso ela acontece. percebe que ela pode se vender como vítima pra mídia e, portanto, processa pra ganhar um dinheirinho e pra ganhar fama. É isso que a gente vê acontecendo hoje em dia muito. Isso se confunde com casos reais de estupro e de assédio. como que existem. Perfeito. Mas Perfeito mesmo, Caio. Então concordo. não bota tudo na mesma bacia. Eu boto tudo na mesma bacia. Você tá quando botando. existe assim, surgiu uma denúncia. Se A eu agora denúncia falar é válida, a assim, pessoa Paulinha pode me fazer uma assediou, denúncia, qual é o Paulinha problema? Não presta, a Paulinha não vai... A gente tá falando da denúncia do menino da mesma forma, por exemplo, como a gente tá falando da denúncia que a gente fez aqui do CEO. A denúncia é válida, tem que ser ouvida. Pode ser que esse menino tenha sido coagido. Um pouco menos de Pode ódio, ser. mas estamos falando. Não, um pouco menos de ódio, porque vocês estão achando que ele achou uma delícia maravilhosa e que ele tá sendo denunciando falsamente. Eu acho que ele tá aí no direito dele de fazer denúncia. Agora, vai se averiguar a história. Ela chegou a pagar pelo silêncio dele, então Se alguma pagou, é porque culpa alguma coisa no tem. cartório Não, ela de tem. jeito nenhum, de Talvez jeito a nenhum, não. culpa Acho na que lei não, da óbvio que não. A menina Califórnia. aparece Óbvio agora que não. falando, o Caio me assediou, eu vou arrancar uma grana dele. Eu falo, vai em frente, minha filha. Eu não assediei Você ninguém. sabe que a sua carreira vai ser arruinada por causa de uma denúncia de alguém que tá Exato. afim. Isso é óbvio que você vai Principalmente querer porque ela negociar. agiu contra É a lei. óbvio. Ela não poderia transar com um menino de 17 anos. Ela tá contra a lei, de fato. Tá, É perfeito. isso. Qual dessas denúncias dessas celebridades de Hollywood ficou provado até agora que, olha... Olha, posso falar? Pouquíssimas, na verdade. E essa é a grande demanda até desse movimento Me Too, que você tá querendo pôr em descrédito por causa de uma outra história. É isso que eu acho, é isso que eu acho perigoso, não é por entendeu? descrédito, exatamente. A questão o é essa, contrário. tem que se averiguar. Agora, a Eu gente só não sou pode a falar de uma favor. denúncia, a gente tá falando dessa, a gente fala da do CEO e de qualquer pessoa que denunciar, ela tem o direito de fazer Eu só isso. sou a favor Agora, que isso vai ser comprove investigado. de minar uma carreira. Não. A Já denúncia tentaram, é porque tentaram derrubar a feita e carreira você do pode Woody Allen. falar sobre ela. Agora, o Woody Allen foi inocentado. Ele é 3 inocente vezes. E a gente já falou aqui muitas vezes sobre isso. Agora, se a filha dele vem chorando, dá uma entrevista na televisão, fala novamente sobre esse assunto, a gente não pode retomar. Assim, aqui é uma conversa. A gente falou do CEO, falou desse menino. Se ele foi abusado, vocês estão dizendo e acham que não. Agora, a denúncia foi feita, a polícia vai averiguar. Se houver culpa, se ela não pôde fazer isso, que pague.